Fala galera, vamos falar um pouquinho de Galo, da atualização aí dos salários do Atlético, como tá essa situação toda, se teve pagamento do salário, se não teve. Também vamos falar dos protestos que tiveram dos jogadores na semana passada, tudo isso nesse vídeo, tá bom? Mas antes, muito obrigado a cada um de vocês que chegaram aqui, os 20 mil inscritos, muito importante pra gente, não tem nem um ano de canal, tem 20 mil inscritos. Uma audiência muito legal, uma troca muito legal, um diálogo muito legal com vocês, principalmente nos comentários, tá? Obrigado demais pela parceria, tamo junto demais, tá bom? E vamos embora, vamos falar então de Galo agora. Amanhã vou fazer o vídeo trazendo o jogo do Cruzeiro que aconteceu agora. O Galo teve a reunião, né, dos jogadores com os sócios, com dois sócios, que é um dos donos e o presidente dois dos donos e o presidente do conselho, né? Rubens Menin e Renato Salvador estiveram no CT do Galo conversando com os jogadores hoje. E foi o seguinte, o Atlético quitou parte dos atrasos e promete novo pagamento. Ou seja, o Atlético não quitou tudo que deve ainda, tá? Não quitou tudo que deve ainda. Rubens Menin tirou um pedaço do dinheiro, né? Deu uma parte do dinheiro, que é o sócio majoritário, encontrou o elenco na Arena MRV. O Atlético pagou os jogadores nessa quarta-feira, parte dos valores que estavam em aberto com o elenco. No entanto, ainda há pendências no pagamento de luvas com alguns atletas e no direito de imagem. O dinheiro para quitar as pendências veio de Rubens Menin, sócio majoritário da SAF. Os bastidores do clube estão divididos com as cobranças dos jogadores. Na tarde dessa quarta-feira, Rubens Menin e Renato Salvador, que é o presidente do Conselho Deliberativo, e Sérgio Coelho, presidente da associação, conversaram com o elenco na Arena MRV. Os mandatários se comprometeram a deixar tudo em dia até o final da próxima semana. Então vamos aguardar. O clube divulgou em nota, o Atlético divulgou a nota sobre a reunião. Galo informa que antes do treinamento de hoje, 23/7, na Arena MRV, o acionista Rubens Menin, o vice-presidente do Conselho Deliberativo, Renato Salvador, e o presidente da associação, Sérgio Coelho, reuniram-se com os jogadores e todo o departamento de futebol. Ficou acertado que, até o final da próxima semana, serão colocados em dia a parcela de direito de imagem, que está vencida há 3 dias, e as luvas dos atletas. A decisão de permanência do Rony, A decisão de permanência do Rony também foi retirada da ação trabalhista contra o clube e passou por uma conversa com a diretoria do futebol. E a garantia de pagamentos ainda nesta quarta-feira. Amanhã tem o jogo do Galo. Vamos lá. O Atlético tem algumas situações, né? Hoje teve protestos na Arena MRV. Muito bem a torcida, tem que protestar mesmo na Arena. Acho que amanhã também deve ter algum protesto no jogo contra o Bucaramanga. O Atlético fez o que era óbvio, né? O que era óbvio, que era pagar. O Rubens botou a cara. Imagino que não está satisfeito com o fluxo de caixa do Atlético, com esse planejamento financeiro do Atlético. Mas o Atlético, antes só desse protesto, o Atlético, eu dividiria que o Atlético tem algumas crises. Vamos botar umas 3 crises. Primeiro, eu acho que é uma crise de relação, né? Uma crise de identificação, talvez. Né? O time, a torcida e o time não tá reconectada, né? Essa reconexão, ela precisa existir e no momento não tá acontecendo, óbvio, por diversos fatores e principalmente da identificação do time com jogadores, com a SAF, né? A torcida do Atlético precisa abraçar a SAF e eles não estão dando motivo para isso, né? A gente não consegue ter essa relação, a gente não consegue ter essa confiança. Então essa identificação ela é causada, retomada com o tempo, não acontece pagando, botando investimento, fazendo aporte, pagando dívida, mostrando que o plano está sendo feito. E no momento o atleticano, ele não sente que o plano está sendo feito, né? Então a gente continua continua sendo um problema essa crise, a gente vai entender como é que vai ser nos próximos meses. A segunda é uma crise financeira, que o Atlético já tá, né? Precisa pagar aí, fazer o aporte, pagar as dívidas e tal. E, cara, eu diria que o Atlético tem uma crise de gestão. Acho que seria de gestão, não posso dizer que não é. Eu sinto que o Bruno Musi precisa explicar melhor o plano, porque ele, como CEO do Atlético, parece que o Atlético está muito falho, o Atlético tem errado demais, o Atlético não tem conseguido resolver essas situações financeiras, não tem conseguido resolver os planejamentos financeiros. Eu acho que até o Paulo Brax e o Vitor, eu acho que
eles têm uma relação com os jogadores, mas eu acho que moralmente é muito curto o trabalho do Paulo Brax pra gente falar, mas eles não conseguiram trazer os volantes ainda na janela. Isso que é a única coisa que me preocupa do Paulo Brax e do Vitor. Eles não conseguiram trazer as duas contratações que mais precisavam, mas ele conseguiu trazer o Biel, que era disputado por vários outros clubes. Mas a crise de gestão, ela me incomoda muito, porque é uma gestão, eu falo, a gestão pessoas, relação de jogadores SAF, a relação planejamento do ano SAF, jogadores, torcida, a relação planejamento financeiro com esse problema no fluxo de caixa. Então, eu acho que o Bruno Musi, o trabalho dele talvez precise ser avaliado, assim. Acho que não tenho problema nenhum com ele, não é sobre isso, mas eu acho que é necessário a gente reavaliar e entender qual é o plano, ou passar parte dos planos e das metas, porque elas não estão acontecendo. E isso precisa ser dito. Essa é a primeira verdade, tá? Essas três coisas, o Atlético vive essa crise e é um problema. Hoje a gente resolveu uma delas, que foi a relação do principal dono, uma reunião emergencial. E os próximos passos a gente vai entender amanhã como vai ser no jogo. Mas eu espero de verdade que exista uma relação Paulo Brax, Vitor, Cuca e elenco. E aí não tem que ter os donos. Para falar sobre as divisões do elenco. Cara, esses rachas do elenco me preocupam muito. Essas briguinhas internas do elenco me preocupam muito. Essa treta Scarpa-Lianco, se for real, é um problema. Esse ambiente cheio de grupinhos e quebrado é um problema, porque mostra que os jogadores não estão atrás de um propósito, estão ali só para ganhar o dinheiro, claro, algumas pessoas, e isso gera falta de identificação do torcedor. O torcedor tem o pé atrás, o torcedor tá ali só com trabalhadores, não tá como fãs também, né, que é importante para aplaudir, para reconectar, para empurrar. Então eu sinto que tem uma quebra, e esse elenco, essa confusão, o Vitor e o Paulo Brax e o Cuca vão ter que resolver. Seja se tiver uma treta Scarpa e Cuca, uma treta Scarpa e Lianco, enfim. Esse vestiário ele precisa ser controlado. E no momento parece que ele está bagunçado, que ele está desorganizado. E se Deus quiser que ela não esteja rachado. Mas a chance dele estar rachado é muito grande. A chance desses eventos ter abalado alguns jogadores é bem grande. Os grupinhos, bem grandes, rebelião ou não. Cara, então assim, isso precisa ser controlado. Pra mim, isso hoje é o que mais me preocupa no Atlético. Esses grupinhos, esse ambiente tumultuado, esse ambiente desconectado, desconcentrado pro jogo, desconcentrado para as decisões. Eu acho que isso é o mais preocupante hoje, neste momento, já que deu o primeiro acerto das dívidas aí, já vão ter o pagamento semana que vem, mas esse é um que preocupa, porque se isso não for consertado, se isso não tiver reconectado, encaixado, cara, é um baita de um problema. É um baita de um problema. Essa crise esportiva, ela é desesperadora e ela pode ser muitas vezes fatal para clubes, para brigar para não cair, para ter racha no elenco, para ter, enfim, uma debandada de jogadores. Isso precisa acabar no Atlético. Isso é a primeira parada. Eu acho que é o próximo objetivo do Paulo Brax e do Vitor e do Cuca. Porque se isso continuar, a chance de dar merda, de algum jeito, é muito grande, tá? Então isso é importante a gente ficar de olho, é importante cobrar os jogadores amanhã. Cobrar entrega, tá? Não acho que é vaiar Rony, não é vaiar Scarpa, é cobrar entrega. Tem que entregar, jogar a bola. Essa é a principal parada nesse jogo contra o Bucaramanga. Final de semana, um jogo dificílimo contra o Flamengo, que pode ser difícil pro Atlético, essas duas sequências aí, várias decisões, e vamos ver o tanto que os jogadores vão estar afetados amanhã. Vamos ver o tanto que isso foi para campo. Óbvio que é um problema, óbvio que sempre vai para campo, mas é importante saber. E também uma coisa que aconteceu foi que os jogadores treinaram semana passada. Pô, isso parece piada. Gente, isso parece uma piada. Os jogadores treinaram com o bolso de fora para protestar sobre não receber salário. Galera, tá tudo bem os jogadores protestarem, tá tudo bem eles ficarem putos de não receber salários, eles estão corretos de ficar puto. Não é uma parada que é para acontecer, tem que cobrar, porque somos uma SAF, é muito mais fácil cobrar, a paciência é menor. O Rica Perrone trouxe isso, eu concordo com ele, a paciência é muito menor para quando você é SAF. Você tem quem cobrar, o seu dono é bilionário. É diferente, é óbvio que é diferente. Mas, pô, treinar com o bolso de fora, porra, parece piada, pô. Com todo respeito, parece meme. Mas foi isso que aconteceu, os jogadores treinaram com o bolso para fora,
porque eles não estavam recebendo em forma de protesto. Enfim, chega até a ser cômico, engraçado, porque eles não estão errados de fazer isso, mas, pô, né? Enfim, galera, é isso. Essas foram as notícias de hoje. Atlético negocia com o Portilho, vou trazer isso depois amanhã e depois, e negocia também com outros jogadores. A gente vai conversando sobre isso durante a semana. Beleza? Essas são as atualizações de toda essa crise no Galão. Tamo junto. Valeu pelos 20 mil inscritos. Rumo a 30 mil, próximo objetivo. É nóis.